eu sou Joyce Biapina, sou coordenadora administrativa da ONG Rodas da Paz. Vou comentar brevemente sobre a ONG e passar depois o microfone aqui para as minhas colegas. Bom, a Rodas da Paz é uma ONG, né, uma associação civil que foi criada há 21 anos com o objetivo de combater a violência no trânsito. E como é que a gente combate a violência no trânsito, né? A gente tem alguns eixos de ação. Alguns são mais conhecidos do que outros, como, por exemplo, o projeto do Bicicleta, eu acho que é um dos projetos mais conhecidos que a gente tem. A gente também faz a incidência legislativa, política, de uma forma geral, para que a gente consiga ter o apoio político aí no desencadeamento de decisões que possam possibilitar ações que, de fato, sejam efetivas para promover a mobilidade ativa. A gente também faz atividades de eventos culturais, de uma forma geral, em comemoração a datas especiais e que tem um vínculo com o ciclismo e com a prática da bicicleta, como a mobilidade ativa, né? Então, basicamente, a gente tem um grande hall aí de atividades e esse ano a gente está focando nossa energia no 13º Fórum Mundial da Bicicleta e 11º Bicicultura. O Fórum Mundial da Bicicleta nasceu no Brasil, em Porto Alegre, quando uma massa crítica, que é um grupo que pedala quase que em uma atividade de protesto para ocupar as ruas, foi atropelado por um grupo muito grande, né? E no ano seguinte foi criado o Fórum Mundial da Bicicleta. Então é um fórum que nasceu no Brasil, já está indo para a sua 13ª edição, né? E depois de 16 anos volta ao Brasil e a Rodas da Paz é a ONG que vai estar sediando, a gente está à frente da organização. Já o Bicicultura, que também nasceu aqui no Brasil, especificamente em Brasília, volta aqui para cá depois de 11 anos. Então a Rodas da Paz está com essa missão inédita de sediar os 2 eventos e o tema desse evento desse ano é Salve o Planeta, Pedale. Então, a gente está aqui hoje para falar sobre a Rodas da Paz, que é uma ONG muito conhecida aqui no Distrito Federal, que atua pela paz no trânsito, né, promove a mobilidade ativa, e a gente também acabou assim linkando, né, essa principal atividade da bicicleta, que não é só o meio de transporte em si, mas também todos os seus benefícios ali que vão além do âmbito individual e que atinge o coletivo e também o nível planetário, né? Por isso que a gente tem esse tema atualmente de Salve o Planeta, Pedale. Então, a Rodas da Paz é essa ONG muito conhecida aqui, a gente costuma ser um ponto focal para a busca de jornalistas, especialistas, para conseguir obter informações sobre o tema, né? E a gente está aí há mais de 20 anos atuando como uma organização da sociedade civil, com trabalho voluntário, para conseguir manter a organização rodando. Tem outras atividades também, uma delas recentemente, que é hoje, né, o Dia Nacional do Ciclista, que é uma data que nasceu de uma tragédia, né, de atropelamento de um ciclista lá no Eixão Sul, do Pedro Davidson, mas que a gente conseguiu pressionar para ter uma reverberação positiva e atualmente a gente tem essa data, o Dia Nacional do Ciclista, que é a data do atropelamento do Pedro Davidson, para poder tentar não apenas celebrar a data e incentivar a prática do ciclismo, mas também de pedir um apoio, um reconhecimento e a paz no trânsito, né? Então, se existisse já a paz no trânsito que a gente tanto almeja, o nosso trabalho não seria necessário. Eu sempre brinco que o meu sonho é me aposentar do ativismo, de não precisar mais ser ativista, né? Bom, uma coisa interessante do Dia Nacional do Ciclista é que ele só foi reconhecido como lei no Congresso em 2017, mas ele é comemorado no Brasil todo por mobilização nossa e adesão dos outros movimentos de cicloativismo no país e de alguns grupos de pedal desde 2008. Nós perdemos Pedro em 2006 e, a partir de 2008, a gente lutou por levar essa data para o calendário. Rodas da Paz e a família Davidson, na figura dos pais de Pedro, Pércio e Beth Davidson. Eles são economistas e foram do IPEA. Não sei se alguns de vocês conhecem, mas são 2 pessoas muito queridas, muito amadas e muito conhecidas. Bom, a gente veio... O Dia Nacional serve para a gente sempre levantar uma bandeira, e agora a gente tem no Congresso Nacional um projeto que está sendo encaminhado pela União dos Ciclistas do Brasil, que vem a se apresentar como uma solução definitiva de pacificação nas vias, que é o projeto que pede a velocidades compatíveis com a vida em todo o território, em toda a malha urbana. Por exemplo, nós temos aqui um eixo rodoviário de 80 km por hora. Ele é um risco para quem dirige, para quem ocupa carros, para quem tenta pedalar, e ele é impossível para pedestres.
Então, não é razoável que a população do Distrito Federal enfrente diariamente uma velocidade de 80 km por hora. Ela é desumana sob todos os aspectos. Uma outra coisa que a gente quer falar é como a gente faz a paz. A gente faz a paz de uma forma muito particular, que ela é feita pela mobilização. Daí o nome nosso, ativistas. A gente cria projetos que levem as pessoas a pensar em pacificação no trânsito. Um deles é o nosso livro infantil, que está ali, que eu visto agora a camisa dele, é o Pedalar é Suave, que é uma homenagem a Pedro Davidson e a Raul Aragão. E ele é inglês e português, e agora ele vai ter uma versão em espanhol que vai ser lançada durante o Fórum Mundial da Bicicleta. Ele será trilíngue e ele desperta na criança a empatia no trânsito. A gente tenta formar adultos melhores. Com o Doe Bicicleta, ele teve 3 momentos diferentes. Ele começou lá no início da Rodas, em 2003. Aliás, ele é um pouco mais velho que a Rodas, ele é 2 anos mais velho. Um grupo de ciclistas doava bicicleta para crianças em área rural, porque não havia ainda aquele ônibus que levava para a área rural. E agora o nosso enfoque são as associações que cuidam de pessoas em situação de vulnerabilidade, para quem a gente repassa essas bicicletas, que a gente recebe doada, conserta e manda. Nosso projeto Pedalar Suave virou um grande projeto pedagógico, foi absorvido por uma professora universitária, a professora doutora Ingrid Neto, que criou um teatro de fantoches com os alunos da psicologia para levar o teatrinho do Pedalar Suave para dentro das escolas. Nós entramos em escolas para dar palestra, a gente faz o dia da escola, a gente tem um evento em que a gente tenta provar a eficiência dos modais. A gente sai do mesmo lugar, todas as vezes chega no mesmo lugar, em diferentes meios de transporte. Bicicleta, ônibus, metrô e ônibus, metrô e bicicleta, pedalando com bicicleta fixa, que é uma bicicleta um pouquinho diferente, que exige muita habilidade. Pedalando, andando, também fazendo esse trajeto andando, que vai de uma lanchonete que fica no Guará até a Biblioteca da República, até o Museu da República, desculpem. E depois a gente divulga os efeitos, considerando quanto se produziu de poluição, qual foi o gasto daquele transporte e quanto se obteve em saúde no percurso. É claro que quem viaja de forma passiva, em ônibus, dentro do metrô e dentro do carro, não tem benefícios de saúde com o deslocamento. E quem vem de bicicleta e a pé, obviamente, os tem, mas também sofre o revés da poluição atmosférica gerada pelos motores. E, por conta dessa poluição, é que o nosso evento é focado em emergência climática. A gente oferece a opção de bicicleta não como uma forma exótica de deslocamento, mas como uma forma cientificamente provada de redução de emissão de gases poluentes para a atmosfera. É a única forma de se locomover que produz benefícios para quem está fora do veículo. A bicicleta produz benefícios para quem não está de bicicleta. Ele deixa de jogar poluentes em você. Por isso é tão importante preservar e incentivar a mobilidade ativa. Agora eu vou chamar a Renata Aragão, que entende melhor do Pedalar Suave, pode contar isso para vocês. Então, nossas atividades na Rodas da Paz são tão amplas que a gente precisa de 3 pessoas, praticamente, para falar de tantas coisas, né? Todo o trabalho da Rodas da Paz é voluntário, né? E a gente se desdobra com comunicação,
temos assentos, então, cada uma falou um pouco da mesma coisa, mas sempre complementando, porque é isso que a gente vive diariamente. A gente se divide e a gente se completa. Então, é nisso que a gente acredita, que quanto mais bicicletas tiverem as cidades, vai ser mais saudável, a cidade é mais divertida, mais calma, mais devagar. A gente vive em excessos de velocidade, né? A nossa cabeça, o medo no trânsito, o medo de entrar numa via que passa como a L4 para você sair de um clube, né? Passa 80 quilômetros para você sair dali. Então, a gente entende que a invasão das bicicletas, o maior número de bicicletas, e para isso a gente trabalha, ela vai trazer assim, benefícios de todos os tipos. Mas, para que isso aconteça, a gente tem desde assentos no Complan, no Conselho de Planejamento de Brasília, como assentos no Contrandirf, que é do Detran. Isso tudo são várias formas de atuação. Vocês podem nos ver carregando bicicleta no transbike do carro. Essa semana eu fui buscar 11 bicicletas em Águas Claras, como no outro dia a gente foi no Senado para participar, junto com os nossos companheiros, do andar a pé, que ainda é o modal que necessita de maior cuidado do que a bicicleta, as pessoas que andam a pé. Então, a gente quer uma cidade mais calma, com mais bicicletas, e mudar também a educação das pessoas, que é o grande desafio. Por isso que a gente começou, criando esse livro, Pedalar é Suave, né, que ele homenageia. Eu, como a família de Pedro Davidson, também perdi um filho no trânsito, e a gente transforma essa coisa difícil numa coisa linda. Depende de vontade política, depende da sociedade aceitar também uma forma mais calma, mais pacífica de viver. As cidades precisam acalmar, porque a gente não aguenta tanto estresse, né? E, então, assim, uma voluntária da Rodas da Paz criou esse livro, né? Ele homenageia tanto Raul Aragão como Pedro Davidson. E, assim, com isso, a gente passa não só briga, né? Porque a gente vai brigar, vai lutar, o ativismo luta, mas a gente também quer passar amor, porque paz é amor. Então, a gente passa para as crianças, desde cedo, essa mensagem de paz, através desse livro. Ele está esgotado, mas estamos lançando ele, nesse momento, ele está no site da Rodas da Paz. Se vocês procurarem Rodas da Paz, chegam no site, e lá tem ele para download gratuito. Só que o objetivo era esse, mas houve tanta demanda por uma edição impressa, que a gente fez essa, foram 1000 livros, já se esgotou. E, como de prometido, a próxima versão será bilíngue, português e espanhol, e eu espero que a gente consiga, que a gráfica entregue tudo até o evento. Então, é isso, a gente planta sementes de paz pedalando. Então, vamos ficar aqui à disposição de vocês para algumas perguntas. Sim, vou falar só mais um pouquinho do evento. O evento ele começa no dia 4 de setembro. A abertura vai ser no Cine Brasília, a partir das 18 horas. Né? Então, a gente vai passar inicialmente um filme de 12 minutos, um curta, que se chama Lulu Vai de Bike, que é a filha de Pedro Davidson, que contracena. Ela sai da 216 Norte pela ciclovia. É um filme lindo, que convida as pessoas a pedalar em Brasília. Todo o trajeto é ela convidando. E, ao final, ela chega no Eixão, num domingo, e é abraçada pela Rodas da Paz. Tudo isso acontece porque Pedro Davidson morreu no dia 19 de agosto, atropelado, e era o dia do aniversário de Luísa, a filha dele. Mas isso tudo a gente transforma
em paz, né? E Pedro era paz, Raul era paz, e é isso. Aí, depois que a gente fizer esse curta, vai ser aquela abertura, formalidades, e depois estamos promovendo, ainda definindo uma festa. No dia 5, começa o evento aqui no Centro de Excelência de Turismo, aqui junto. Então, tire um tempinho para passar lá, vão estar acontecendo diversas coisas. O Cine Brasília vai continuar passando filmes sobre bicicleta durante todo o período de evento, gratuitamente. E aqui no evento a gente também, os assuntos são construídos por ciclistas que inscrevem seus trabalhos e a gente acomoda os trabalhos de variadas formas. Tem corrida de cargueira, mas tem uma palestra sobre como o México venceu uma dificuldade. Então, é isso, é um evento do povo, né, um evento pela paz, totalmente gratuito. E é isso, é para a gente contribuir pela paz nesse mundo. Obrigada. Esse trabalho é fantástico, é uma mudança de mentalidade, de cultura, e que eu já vi acontecer e é possível. Em 2012, eu estava presente no 97º Congresso Mundial de Esperanto, em Hanoi, e peguei uma bicicleta que tinha um espaço para 2 pessoas atrás, né? Aquilo é um táxi, eu peguei um táxi e o táxi era bicicleta. E eu fiquei impressionado com a ordem de prioridade no trânsito em Hanoi. Primeiríssimo lugar está o pedestre. Quando o pedestre fazia sinal com a mão, todo mundo parava. Em segundo lugar estava o ciclista, porque o ciclista também parava se havia um pedestre atravessando. Bastava sinalizar. Mas isso dentro de um trânsito que, quando eu cheguei, eu morri de medo, porque parecia um caos, aquela confusão, o pessoal buzinando. É uma desorganização, a mais organizada e bem organizada que eu já vi, esse trânsito em Hanoi. Hanoi é uma cidade imensa, né? A minha pergunta nem é para esses organizadores, mas é para todos nós. E nós? Quando é que vamos chegar nesse nível de civilização? Porque isso é uma atividade que fala do nível civilizatório do povo. É uma decisão do cidadão fazer isso aí. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Primeiro, é muito bom ver mulheres falando, e é muito legal ver vocês e ouvir, porque normalmente eu vejo o Rafael Barros Dornelles falando, né? Sou amante da bicicleta, meu marido também, ele por muito tempo ele competia mountain bike, viajava de bicicleta, chegou até a ganhar um torneio estadual de Goiás, né? Ele era atleta profissional. E um dos maiores desafios que eu enfrentei com a bicicleta, e o que me fez, inclusive, desistir, porque por muito tempo da minha vida eu preferia me locomover de bicicleta ao invés de carro. Né? Quando os meus pais quiseram me dar um carro, eu falei, não precisa, eu prefiro a bicicleta. E aí meu pai, não, mas né, é bom você ter um carro. E o maior desafio que eu enfrentei foi a questão da violência em relação ao gênero feminino. Então, como é bom ver mulheres, eu queria saber de vocês como que vocês ou lidam com isso ou sugerem que a gente lide, porque agora eu tenho uma menina também, né? Porque assim, foram várias situações, não só de violência direta, porque eu passei por uma violência direta em que eu tive que pedalar muito rápido para fugir, conseguir me livrar, e depois disso eu parei de andar sozinha de bicicleta. Mas não só esse tipo de violência direta, mas as violências indiretas, né? A mulher passa, um homem mexe, um homem fala, e a gente não se sente confortável de estar ali. Essa pergunta ela é bem comum, infelizmente, né?
Eu sou ciclista, né? Eu pedalo utilizando a bicicleta como meio de transporte já tem uns 10 anos, então eu já passei por diversas experiências, né? Seja na cidade, no mato, na estrada, cicloviajando. E, assim, já fui assediada também, felizmente. Até que no início, quando eu pedalava, era menos, assim. Inclusive, tem um trabalho, não sei se agora seja mestrado, doutorado, mas eu cheguei a dar uma entrevista comentando dessa minha experiência, onde eu percebi que quando eu usava uma bicicleta assim mais comum e com uma roupa mais comum, eu era mais assediada. Mas quando eu andava com uma bicicleta ali de mais velocidade, com roupinha de ciclista, parecendo ser uma ciclista, aí eu era mais respeitada. Então, eu acho que existem várias camadas aí de preconceito e de problemas, né? Porque essa questão do visual ele também é algo que afeta outras pessoas também de outros gêneros. E, assim, em relação ao que fazer, é muito difícil dizer uma resposta fechada, porque se a gente reage, a gente também está sujeito a uma outra violência, né? Então, tem gente que acha que é melhor não reagir, ignorar. É muito sensível conseguir dar uma resposta sobre isso. Mas o que eu posso trazer é que é importante a gente pensar no que é uma coisa estrutural e sistêmica, como você muito bem pontuou, né? O trabalho da Rodas em si é estar nos locais-chave para poder conseguir plantar sementinhas e plantar a mudança, para mudar as decisões, mudar tudo. Então, por exemplo, no último plano de mobilidade ativa da Secretaria de Mobilidade, não foi citado essa questão da preocupação com o gênero, a questão, por exemplo, de pesquisas. Algo muito básico que a gente precisa é ter pesquisa, ter dado científico informando a quantidade do público feminino, se é uma necessidade muito específica. E tem uma premissa, assim, que eu não sei se é compartilhada por todo mundo, né, se vocês estão cientes, mas a gente que trabalha nesse campo da mobilidade ativa fala muito sobre isso, que se uma cidade é projetada para mulheres e crianças, é uma cidade segura para qualquer pessoa. E aí isso envolve o quê? A questão da iluminação, né? A questão de próprio acesso do que envolve infraestrutura. Então, a gente tem aí meio que um duplo caminho, né? Tanto a mudança sistêmica, que a gente precisa pensar nisso, quando envolve, inclusive, nosso voto, em um momento de eleição, se aquele candidato, aquela candidata tem uma mínima noção em relação à mobilidade, à preocupação com o gênero, e também aquele outro âmbito ali mais íntimo da nossa realidade próxima, que é, por exemplo, falar com um amigo, essa questão da consciência, né, de trabalhar a consciência. O tema de hoje é a contribuição dos textos sagrados para a paz. Eu acertei com a União Planetária que eu vou apresentar esse tema em 3 etapas. Não é possível apresentar em pouco mais de 15 minutos a amplitude da temática, não é? Então, por gentileza, Lorane. Então, hoje nós vamos falar de algumas justificativas para a apresentação do tema, a primeira parte, que é uma introdução, a segunda parte, quais são os textos sagrados, e tem um subtítulo, quem são os reveladores do texto sagrado. Então, é um menu muito amplo para a reunião de hoje, e depois a terceira parte, quem é o ser humano e os caminhos para a paz indicados nos textos sagrados, dependerão da dinâmica das apresentações aqui, e nós ficamos, então, na dependência da União Planetária, junto com todo o comitê organizador, determinar a data das próximas apresentações. Por favor, Lorane. Algumas justificativas para a apresentação do tema. Então, durante esses dias, desde que começou a Tribuna Livre para a Paz, eu vim fazendo anotações. Todas as falas foram maravilhosas e eu fiz uma seleção, então, de algumas falas que teriam um impacto maior no tema. Então, por favor, obrigado. Valeu, Daniel. Dr. Ulisses Riedel, precisamos encontrar uma ciência da paz. Se não mudarmos as mentes do mundo, podemos ir para a destruição. Então, ele usa a palavra mentes, né, no plural. A mente está ligada à espiritualidade humana. O professor Mário Brasil, né, um especialista em música, né, a harmonia precisa existir na música e também na paz. O coral é o próprio exemplo de diferentes vozes que se harmonizam. E nós precisamos demais de diferentes vozes que se harmonizam, principalmente no campo político.
Nós estamos numa sociedade que tem uma fratura muito grande, né? E essa fratura pode permanecer se as vozes dissonantes não forem harmonizadas. Dr. Mário Sorrentino, é necessário dialogar com o próximo e com Deus. Então, tudo isso vai, assim, nos chamando para o campo da espiritualidade. Por favor, Lorane. Reitora Simone Benck, precisamos encontrar os caminhos para tocar a alma dos alunos. Então, novamente, uma referência à espiritualidade. O senhor Pedro Pontual, é ilusão a separação entre ciência e espiritualidade para trazer uma vida melhor. É ilusão a separação entre ciência e espiritualidade. Eu achei fantástica essa frase. A professora Henriqueta Camarote, a próxima revolução será mental cognitiva. A doença tem relação com a doença da alma. O cérebro tem o local da compaixão. Ela sendo médica, neurologista, então, essa expressão da doutora Henriqueta Camarote, nós temos que prestar atenção em profundidade, porque é científico, né? Senhora Maria Maia, o Tai Chi também trabalha a espiritualidade, a partir de uma percepção mais elevada. Então, espiritualidade e percepção mais elevada. Não é essa percepção objetiva do método científico da ciência e a observação empírica que nós temos no dia a dia. Ela está se referindo a uma percepção num nível mais elevado, portanto, relacionada à mente, portanto, relacionada à nossa espiritualidade. A cantora Célia Porto, a arte é um resumo do que você é. E aí nós temos que entender quem nós somos, né? Nós temos tanto um lado material como nós temos um lado espiritual. E a arte exige muita criatividade, desprendimento. E então a gente vê que a arte é profundamente ligada à espiritualidade. Professor Paulo Nascentes, para escrever, faça um diálogo entre a mente e o coração. Novamente reportando a espiritualidade. Por favor, Lorana. Dr. Cristóvão Buarque, a democracia sem virtudes é um passo para a tirania. Virtudes, ou seja, as qualidades superiores do ser humano. Professor Célio da Cunha, qual é o futuro da religião? Ele perguntou aqui para a nossa apresentadora no dia do tema do futuro, de futuros. Então, é uma pergunta interessante, qual é o futuro da religião? Né, nessa sociedade em transformação extremamente rápida. O senhor Mateu Downes, não sei se eu pronunciei certo, ou Downes, ou não sei como se pronuncia o nome dele. Não há como falar de ciência sem Deus. Somos desconectados com a essência da vida e a respiração nos ajuda a reconectar. Então ele fala de Deus e fala da essência da vida. Então está falando no nível da espiritualidade. Por favor. Professor Mário Brasil, é necessário que cada um desarme a bomba que está em seu coração, que provoca sua pequena guerra e que se soma, criando um ambiente social que gera o medo e prepara a guerra. Isso o professor Mário falou na excelente apresentação que nós tivemos aqui por ocasião da embaixada do Cazaquistão, né, que foi um país que desarmou as suas ogivas nucleares, né? Então, ou seja, não é, o coração aqui ele não se refere à bomba cardiológica, né? Ele se refere a um coração espiritual, né, onde nós colocamos os nossos traumas, as nossas angústias, né, e as nossas bombas, e que às vezes nos torna agressivos, né? A professora Manlin, com a meditação, a conexão com a alma aumenta. A energia da alma está ancorada na região cardíaca. Então, a professora Manlin se refere à alma, ou seja, um atributo da nossa espiritualidade, que com a meditação ela progride. Bom, introdução.
O que é a paz? Já que nós estamos falando de paz, qual é o conceito de paz? Por gentileza. A paz é um estado de equilíbrio e entendimento do ser humano consigo mesmo e com os outros, onde o respeito é adquirido pela aceitação das diferenças ou pela tolerância. Os conflitos são resolvidos através do diálogo, os direitos das pessoas, povos e nações são respeitados e suas vozes são ouvidas. E todos estão em um estado de serenidade e sem tensão social. Eu adaptei da Wikipedia, porque a definição que estava lá achei incompleta, então consultei outros textos e montei esse texto, que não é o melhor. Eu não consultei nenhum trabalho de filosofia, nem de direito, mas a gente vê que a paz começa com questões psicológicas, começa dentro de nós mesmos, questões espirituais, questões religiosas, questões políticas, questões econômicas, questões sociais. Nós vimos paz no trânsito, não é? Então, é um conceito complexo, não é? E por ser um conceito complexo, vem uma pergunta interessante: como é que eu ensino para uma criança um conceito complexo? Fica a pergunta aqui. Por favor, Lorana. Quais são os textos considerados sagrados? Então, por favor. Os textos sagrados são aqueles que estão registrados em livros considerados sagrados ao longo dos últimos 6.000 anos de história escrita da humanidade, como o Torá, de Abraão e de Moisés, o Bhagavad Gita, de Krishna, o Avestá de Zoroastro, o Tripitakas de Buda, os Evangelhos de Jesus, o Alcorão Sagrado de Muhammad e os ensinamentos Bahais de Babi, o Arauto, de Bahá'u'lláh, o Manifestante de Deus, e de Abdul-Bahá, o Homem Sábio e Santo da Revelação Bahá'í. Então, quando chega na época da Revelação Bahá'í, não tem um livro único, igual às outras religiões tiveram e legaram para a humanidade, mas é uma série de livros, é uma série muito grande de livros mesmo. Esses livros, eles têm uma característica que nós temos que prestar muita atenção. Todas as grandes civilizações do passado que sobreviveram até hoje, elas foram ancoradas no livro sagrado, mesmo que elas não tenham mais o esplendor da sua idade áurea. Então, houve a civilização judaica muito forte, mas quando a gente convive com a comunidade judaica, a gente vê quanto o judaísmo é forte. Eu tive na Índia, pude ver o tanto que a Índia é eclética, não é? E ela aceita todas as religiões, e como é forte o hinduísmo na Índia. O Avestá de Zoroastro, aqui quando eu me mudei para Brasília, tinha uma família Bahá'í, só tinha uma família Bahá'í na época, marido, mulher e 3 filhos, e eles eram iranianos de família zoroastriana. Né? Eu tentei procurar na internet o Avestá de Zoroastro, consegui uma versão em inglês, um inglês péssimo, eu não consegui me animar em me aprofundar nesse texto. O Tripitakas de Buda, os 3 cestos da felicidade de Buda, os Evangelhos de Jesus, que nós conhecemos, o Alcorão Sagrado de Muhammad, né? Todos eles mantiveram essas civilizações. Né? A civilização islâmica tem 1445 anos, né? É muito forte. Né? No caso do budismo também, eu tive a oportunidade de estar no Japão, e estar em Tóquio, né, em Chiba, e também em Bangkok, e pude ver o tanto que o budismo é forte nesses países. É impressionante. Né? É bonito de se ver. Né? A devoção dos budistas num templo budista é algo extraordinário de se ver nesses países de forte cultura budista. Por favor.
Qual é o princípio que rege o aparecimento dos livros sagrados? Se nós temos uma sequência, o que provocou essa sequência e ela é baseada no quê? Então é muito importante a gente compreender isso. E aí nós vamos no Bhagavad Gita, versículos 4.7 e 4.8, que diz o seguinte: sempre que houver o declínio da retidão e a injustiça triunfar, ó Bharata, então eu envio a mim mesmo para a proteção do bom, a destruição do perverso e o estabelecimento da justiça. Eu me manifesto de tempo em tempo. Então veja bem que esse texto mostra um compromisso do Ser Supremo com o ser humano, sempre que houver o declínio da retidão. E se a retidão declina, o que prevalece? A corrupção. E a corrupção destrói todos os relacionamentos humanos sadios numa sociedade. Contamina tudo e ameaça a sobrevivência de uma sociedade. Não é? Então, para garantir a sobrevivência da sociedade humana, nós temos essa revelação maravilhosa, isso é cerca de 5.000 anos. Eu estou vendo algumas pessoas anotando, não precisa anotar, porque depois da última apresentação, esse jogo de slides vai ficar para a União Planetária e ela vai poder divulgar para todo mundo. Né? Qual é a relação que existe entre os textos sagrados? Aí nós vamos no Evangelho de João, capítulo 16, versículos 12 e 13, quando Jesus disse: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Veja o caráter educativo e didático das palavras de Jesus. O que acontece num sistema educacional onde o professor é consciente? Ele jamais vai transmitir a um aluno aquilo que ele não tem capacidade de entender. Então nós vemos que nessa frase assim super concisa e maravilhosa de Jesus, toda a didática da revelação divina de Deus para a humanidade. Primeiro, um compromisso para reestabelecer a justiça, né? E segundo, né, esses livros são revelados de acordo com o grau de evolução da sociedade humana. Por favor. E quem são os reveladores dos textos sagrados? É importante essa pergunta. Eu até comentava com o querido amigo Hélio Sokolic, que quando você conhece o autor, você sabe da capacidade do autor e da autora, e se alguém lhe indica o livro, leia o livro do ou da, e aí você conhece a qualidade, né, a importância do trabalho daquele autor, você vai ler. Não é? Então, conhecer quem são os reveladores do livro sagrado é de fundamental importância. Então, são vários textos. Né? Primeiro, cada profeta que o Criador Todo-Poderoso e Incomparável se propôs a enviar aos povos da terra, foi incumbido de uma mensagem e instado a agir da maneira que melhor satisfizesse os requisitos da época do seu aparecimento. Isso é de fundamental importância, para a gente entender que cada texto sagrado foi importante na época do seu aparecimento. Portanto, todos foram importantes ao longo da história, desses 6.000 anos de história religiosa da humanidade. Por favor. Ele ordenou que em cada era e dispensação, uma alma pura e imaculada se manifestasse nos reinos da terra e do céu. A esse ser sutil, esse ser misterioso e etéreo, ele atribuiu uma natureza dupla, a física, pertencente ao mundo da matéria, e a espiritual, desculpe que eu errei aqui, oriunda da substância do próprio Deus. Observe aqui, né? Deus ordenou, então é algo que vem de uma vontade muito superior, que em cada era e dispensação, uma alma pura e imaculada se manifestasse nos reinos da terra e do céu. As Escrituras Bahais dizem bem clara que a revelação de Deus ao homem corre em todos os mundos de Deus. E eu já havia pergunto o seguinte:
Quem morreu antes de Jesus vai ter salvação. Mas quem morreu antes de Jesus, no reino espiritual, no momento que Jesus apareceu, teve conhecimento da revelação, porque ela acontece neste plano material e acontece no mundo espiritual. Por favor. Aqueles incumbidos por Deus manifestam-se aos povos da terra como representantes de uma nova causa e os reveladores de uma mensagem nova. Isso é coerente com o texto anterior, que falava que é de acordo com a circunstância, apropriado às circunstâncias. Por favor. Quem os reconhecer, terá reconhecido a Deus. Quem escutar seu chamado, terá escutado a voz de Deus. E quem der testemunho da verdade de sua revelação, terá atestado a verdade do próprio Deus. Cada um deles é o caminho de Deus que une este mundo aos domínios do além, e é o estandarte de sua verdade para cada um nos reinos da terra e do céu. Eu queria chamar a atenção a esse texto aqui que diz: cada um deles é o caminho de Deus que une este mundo aos domínios do além. Nós mal conhecemos este mundo. Ainda tem muitas realidades que nós precisamos pesquisar e conhecer. Quanto menos nós sabemos dos domínios do além. Como eles fazem essa conexão? Eles dominam as energias e os princípios dos dois mundos. Então, eles têm capacidade de realizar esses fatos que nós chamamos inusitados, que a gente não sabe dar o nome e chama de milagres. Todos eles tiveram essa capacidade, porque eles movimentam energias num nível que nós ainda não somos capazes de entender. Por favor, próximo. A pessoa do manifestante tem sido sempre aquele que representa Deus, e esse é o porta-voz. Ele, em verdade, é a aurora dos mais excelentes títulos de Deus e o alvorecer de seus excelentes atributos. Então, a gente vê que o nível de um manifestante de Deus é algo inimaginável na nossa pobre compreensão. Né? O próximo, por gentileza. Os santos manifestantes de Deus vêm ao mundo para dispersar as trevas da natureza animal ou física do homem e purificá-lo de suas imperfeições, para vivificar sua natureza espiritual e celestial, despertar as suas qualidades divinas, tornar visíveis as suas perfeições, revelar as suas potencialidades e trazer à existência todas as virtudes do mundo humano nele latentes. Então veja o caráter profundamente educativo, né, que os manifestantes de Deus revelam ao ser humano. E o mais importante é que eles tocam nos pontos críticos necessários para fazer o ser humano evoluir. Não é? Então, eles são educadores. Como eles são educadores, vamos ver o próximo slide. Por gentileza, Lorane. Como eles são educadores, por exemplo, a comunidade Bahá'í gosta muito de usar esse símbolo. Eu também, inclusive, estou usando aqui na minha lapela como exemplo. Né? Esse símbolo, ele resume tudo o que nós falamos. A linha de cima, com essas dois desenhos que parecem uma bolinha, representam o plano do Ser Supremo. A última linha é igual à primeira, representa o plano do ser humano. E por que igual à primeira? Porque o homem foi criado à imagem e semelhança do Ser Supremo. Então, esses dois desenhos são iguais. Mas existe uma linha do meio. Essa linha do meio representa o plano espiritual dos manifestantes de Deus. Eles estão entre nós, seres humanos, que estamos aqui, e o Ser Supremo. E essa linha vertical representa o que os textos sagrados chamam de o poder do Espírito Santo de Deus, do qual todos eles são dotados para revelarem a vontade de Deus ao ser humano. Então, os Bahá'ís gostam muito de usar esse símbolo tem um nome, chama-se o máximo nome. Dentro da fé Bahá'í,
não existe rituais, dogmas, então ninguém é obrigado a usar. Eu estou usando por livre e espontânea vontade, porque para mim esse símbolo é muito significativo e representa, é um resumo de toda a criação fantástica de Deus. Próximo, Lorane. Podemos concluir com um elevado grau de certeza, usando aqui a linguagem científica, né, que os textos sagrados formam um sistema educacional perfeito, destinado à educação espiritual do ser humano, porque, objetivo o estabelecimento da justiça, nós vimos no primeiro texto, são apropriados aos requisitos da época em que os seus ensinamentos foram revelados. São revelados por seres dotados de poderes especiais, concedidos por Deus para o representar, e agem como educadores divinos da humanidade. Então, realmente, esses textos são especialíssimos. Pode ser o outro. Por formarem um sistema educacional perfeito destinado à educação espiritual do ser humano, Mohammed pôde afirmar: creio em todos os livros que Deus revelou. E essa afirmação de Mohammed está na Epístola 42 do Alcorão, são 114 suras. Sura quer dizer degrau ou estágio, chamado A Consulta, o versículo 15. Se todos eles, que representam Deus entre os homens, né, e que estão num plano muito especial, pode afirmar o que Mohammed afirmou: creio em todos os livros que Deus revelou, a pergunta é a seguinte: o que nos impede de aceitar todos os livros sagrados, se eles provêm de um único Ser Supremo? É uma pergunta que nós temos que fazer com muita seriedade a cada um de nós. E todos estão convidados para assistir às próximas apresentações. Eu agradeço a atenção generosa de todos. E para hoje era esse o menu, né, do prato principal. A sobremesa e as perguntas que vão começar agora, viu? Obrigado. O Huck, como sempre, um querido, né? E adorei te ouvir de uma maneira... Eu acho que você é um educador, né? Um excelente professor, seguiu ali o esquema, então foi bem educativo para mim. Meu nome é Heloísa, sou professora aqui da UNB, e aí eu fiquei pensando, Huck, você deu um histórico desses reveladores, né? E aí, se eu não perdi a cronologia, o último foi o Alcorão, né? 1400 anos atrás. E aí, acabou? Não tem mais? Heloísa, depois da revelação de Mohammed, teve a revelação de Bahá'u'lláh. A fé Bahá'í existe, né? Ela surge no Irã, portanto, dentro de uma comunidade islâmica, mas não é uma religião islâmica. Ela tem a mesma relação que o cristianismo tem com o judaísmo, né? O cristianismo veio... Ela começou em 1844, exatamente no dia 23 de maio de 1844. Né? E por que eu consigo dizer a data, inclusive a hora, 2 horas depois do pôr do sol? Porque foi relatado, né, pela pessoa que recebeu essa revelação. Né? Ele era um estudioso das profecias islâmicas, estava ciente que o revelador estaria entre os homens, sai com destino sem avisar os seguidores dele, apenas 2 primos, não é? E quando ele chega na cidade que ele achou que deveria ir, ele foi recebido por uma pessoa que o hospedou tudo, e 2 horas depois do pôr do sol, conversando, deu a mensagem para ele. Então, existe essa precisão, porque a história foi relatada, né? Nós temos muitos documentos históricos, e a comunidade Bahá'í toma o cuidado de já ir escrevendo a história ano por ano. Então, nós temos uma sequência de livros que dá todos os acontecimentos, informam todos os acontecimentos da comunidade Bahá'í no mundo inteiro. Então, é informação à vontade. Né? Você considera que essa foi a última revelação? Essa, por enquanto, porque tem uma epístola de Bahá'u'lláh
onde Bahá'u'lláh já diz que 1000 anos depois do início da revelação dele, a humanidade iria receber uma nova revelação. E as Escrituras Bahá'ís dizem que a revelação de Deus ao homem não teve princípio e não terá fim. Que você veja bem, 6.000 anos, mas só o Homo sapiens está sobre a face da Terra há 200.000 anos. Né? Do Australopithecus para frente, são 2.500.000 anos. Então, não aconteceu nada? O homem foi mantido na ignorância durante esse tempo? Claro que não. Então, as Escrituras Bahá'ís são muito claras. A revelação de Deus não teve início e não terá fim. Também adorei a sua pergunta. Deus é tão grande, não vão deixar a gente órfão, tipo, um vácuo tão grande. Acredito, logo depois desse Bahá'í, vieram, provavelmente foram pessoas de meio muito evoluídos. Então, acho que depois dessa fase, eu acredito que vieram fases de... Porque existem hierarquias espirituais, evoluíram tanto, que ele não precisa mais reencarnar. Então, eles vão instruindo através de alguns instrumentos. Eu diria, no final do século XIX, veio Helena Blavatsky, recebia de hierarquias espirituais muitas informações reveladoras, não, porque aquela que famoso conhecimentos esotéricos, internos, meio ocultos, mas começando a sair aos poucos pela Helena Blavatsky, e depois veio Alice Bailey, que recebia mestre de Vedanta, outra hierarquia, e veio Krishnamurti, também recebia desde criança mestres, e era Cthulhu. E depois, na verdade, veio a fase de revelação, como eu disse na minha apresentação, nos anos 80, veio o Triqueirinho, que começou a fase de revelação, a fase com que todas as verdades serão ditas, tipo, como diz na Bíblia, de preferência no alto dos telhados, porque aí não esconde mais nada. Tem pessoa que fala, nossa, não acredito, mas não tem jeito, pessoal. Se não acredita, pergunta dentro de você tem resposta. Vieram, nós acompanhando o trabalho do Triqueirinho, na verdade, dizem que houve uma troca de mônada dele com outro com hierarquia. Então, ele conseguiu ampliar muito mais dessa fase de revelação. Ele trocou mônada, que o nome atual seria Otouma. Na verdade, foi mônada do João Batista. Então, ele começou a ter conhecimentos cósmicos. Nossa, foram uns 40 anos de aprendizagem, de tantas coisas, desde a gente alinhar nossa personalidade com nossa alma, depois a nossa alma com nossa mônada, com o nosso espiritual. Então, se alguém puder entrar nesses, Helena Blavatsky, Alice Bailey, Krishnamurti, tem essa sequência, não ficamos sozinhos todo esse tempo, não. Aí veio o Triqueirinho. Muito obrigado por ter nos lembrado, né? Eu, assim, na pressa de poder chegar até o fim, eu não os mencionei, mas é verdade. E as Escrituras Bahá'ís falam que, quando vem uma revelação espiritual para a humanidade, vários seres que estão sobre a face da Terra captam o espírito daquela época. E essa época, por exemplo, as Escrituras Bahá'ís diz: este é o dia que não será seguido pela noite. Ou seja, o dia não é dia de 24 horas, é um período histórico de aproximadamente 1000 anos, para mais, para menos, né? De revelações sucessivas e cada vez maiores, né? Isso foi na ciência. Por exemplo, no ano que a Fé Bahá'í começa a revista Science também. Né? No dia que a Fé Bahá'í foi revelada, foi a primeira mensagem de telégrafo no mundo, né? Por Samuel Morse. Né? E é interessante porque há uma profecia na Bíblia cristã que diz que naquele dia a palavra vai voar como um raio. E o impulso elétrico é uma velocidade muito grande. E Samuel Morse tira do livro de Números da Torá aquilo que Deus revelou. Um nos Estados Unidos, outro no interior da Pérsia. Então, a gente vê que nós estamos... Olha, professora Manlin, nós estamos num período tão especial que as Escrituras Bahá'ís falam que todos os profetas que estão naquela linha do meio suplicaram a Deus para viver nesta época, para poder fazer a obra de Deus que está previsto nesta época. E essa obra
é realmente a unificação de toda a humanidade, de todos os povos, de todas as raças, de todas as religiões. Mas hoje nós tivemos duas apresentações aparentemente tão diferentes e tão iguais. Cada uma tratando de um veículo importante do ser humano. Segundo algumas tradições antigas, o ser humano ele tem 7 veículos. 4 muito aqui na Terra, e 3 em outra dimensão do espaço. Então, esses 4 seriam o heterofísico, o outro mais sutil, o prânico, a energia, o outro mais sutil ainda, o astral, as emoções, e o outro mais sutil ainda, a mente. E depois nós temos os moradores do 5º andar. O primeiro deles que vai se aproximar cada vez mais da nossa mônada. É o nosso ser maior e, segundo dizem, eterno. Então, por exemplo, quando você tem um programa como esse da Rodas pela Paz, é muito importante. Por quê? Porque você vai ter que movimentar um desses veículos. Um veículo que ele tem a experiência de não se movimentar, que é o heterofísico. Nós temos também esse veículo, que o papel desse veículo é ficar parado. E quem que faz que um ser humano que tenha esse veículo, se movimente? A vontade. E a vontade vem de onde? Desse 4º veículo, que é a mente. Só que, segundo as Escrituras Sagradas, nós estamos vivendo uma era muito difícil para o ser humano. E depois dessa era, é que nós vamos realmente ter educado a nossa mente e poderemos caminhar para o mundo mais espiritual. E aí é onde é muito interessante essa visão, de você pegar uma bicicleta, de você movimentar um corpo que ele quer ficar parado, de você impulsionar uma energia, desenvolver o quê? A vontade. Então, andar de bicicleta é você fazer com que realmente o que há de humano em nós se movimente. Porque o heterofísico ia querer ficar parado. Então, é uma atividade muito importante. Então, assim, eu tenho sim esperança que a gente vai chegar a esse 5º andar. Nós estamos no 4º andar e estamos educando essa mente desse 4º andar. Quer dizer, a nossa briga é mais triste ainda porque ela não é externa, ela primeiro começa internamente. Um ser humano que consegue se harmonizar com todos essa sua história interna, ele se desarma. Isso aqui que nós estamos fazendo é essa educação. Veja, nós saímos de casa, às vezes para ouvir pessoas falando de coisas que a gente não tem no dia a dia. Por exemplo, eu, para terminar, estou querendo comprar uma bicicleta. Só que exatamente quando a pessoa que vai me vender a bicicleta traz a bicicleta, coloca ela na minha frente, o que acontece? Eu tenho dores muito fortes na coluna. Então, eu adio a compra da bicicleta. Quem foi que adiou a compra da bicicleta? Fui eu ou foi o meu veículo heterofísico, que quer permanecer parado? Essa vontade que vem de cima já determinou. Eu vou comprar uma bicicleta, porque uma bicicleta também é a paz. Obrigado.